Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Jeder Batista e hoje nós falaremos sobre a ração de semi-confinamento. Eu agradeço a todos que estão acompanhando os vídeos aqui no canal da Nutrição. É importante que vocês conheçam de como essas rações são dispostas nos manejos, das informações técnicas dessa ração. É muito importante justamente porque isso vai trazer uma segurança ao produtor e também traz uma segurança ao vendedor para que ele tenha uma informação assertiva para dar ao cliente, né? A ração, como eu já disse anteriormente, ela é disposta na sacaria verde e vermelha e é um produto que está nessa categoria. É um produto de ração, portanto, uma alimentação, como eu já disse nos outros vídeos, completa, possuindo proteína, energia e minerais também. É uma alimentação completa, mas ela é complementar no caso da ração de semi-confinamento, justamente porque ela é oferecida junto com o capim. Ela tem uma diferença do proteico energético justamente por essa característica de que ela é completa em energia, proteína e minerais, certo? O que é um semi-confinamento, né? Basicamente, o semi-confinamento ele integra a produção intensiva e a produção extensiva. Como assim? Além do capim, você tem o fornecimento em coxo da ração para que haja um suprimento para que aquele animal ganhe mais carcaça em menos tempo e com menos capim. Como você pode ver nesse vídeo aqui, atrás desse coxo há um piquete de capim. Aqui está o coxo onde é fornecida a ração e atrás tem um piquete de capim. O semi-confinamento ele possui diversas formatações. Ele pode ser, por exemplo, disposto em um só talhão, com várias cabeças de gado, em um coxo central. Mas ele também pode ser fornecido, por exemplo, em uma fazenda com, por exemplo, um corredor central e uma praça de alimentação separada. Tendo isso em vista, o semi-confinamento ele precisa haver um cuidado acerca da forma como ele é manejado, justamente porque dessa forma, como eu disse anteriormente, possui diferenciação do fornecimento de matéria seca daquele capim, quanto que aquele capim está dando de proteína bruta. Isso porque quando você tem uma rotação de cabeças de gado dentro desses piquetes, como eu disse anteriormente, quando você tem uma distribuição onde vai desse piquete para esse, desse para esse, desse para esse, desse para esse, desse para esse, aquele capim que é fornecido, ele não vai ser cortado até embaixo, para que ele possa depois crescer novamente. Havendo esse crescimento, você tem um desgaste menor, enquanto que você fornecendo em uma grande área com várias cabeças e um coxo central, aquele capim ele pode passar até a ser arrancado pelo gado pela necessidade alimentar dele. Cada tipo de informação que há no manejo acerca do capim, ela é necessária para que você tenha uma noção de quanto que você vai fornecer de ração. E isso traz as vantagens, porque a partir do momento que você tem um manejo correto, você consegue aumentar o número de UA, ou seja, de unidade animal ou de cabeça de gado, de reses, por hectare. Da mesma forma, com o aumento de UA, você tem um aumento de ganho de arrobas por dia. Ou seja, você tem um aumento de dinheiro por dia. Porém, esse aumento de arrobas ele traz algumas desvantagens. Basicamente, o custo que você vai ter por cabeça aumenta por conta do fornecimento de ração. Porém, se você tiver a consciência disso e tratar de maneira correta, você vai ter um lucro em cima do montante. Portanto, se você auxilia a ração, você basicamente vai aumentar o número de UAs, que mesmo com uma lucratividade menor por UA, no montante você vai ter um crescimento da sua lucratividade local. Tendo isso em mente, nós falaremos aqui um pouco sobre os níveis de garantia desse produto. Como eu disse, esse produto ele serve para auxiliar a sua produção juntamente com o capim. Então você tem que entender que esse produto aqui ele vai ser fornecido junto com o capim. Portanto, ele tem os níveis de garantias pensados para isso, certo? Você não pode tratar
ração de semi-confinamento como um proteinado, como um proteico energético. Você não pode tratar ela como, por exemplo, uma ração de confinamento, porque ela não tem esse objetivo. Ela tem basicamente 16,5 de mínimo de proteína bruta. Ela possui um NDT de 80, certo? Ou seja, ela tem 80% de nutrientes digestíveis totais. Ela é uma ração que tem bastante NDT. Ela tem muito NDT. Portanto, seu gado vai estar bem alimentado. Você pode parar esse vídeo e observar aqui basicamente os micros e macronutrientes. É interessante se você quiser estar estudando mais sobre os produtos e pesquisando acerca de cada um deles. E eu farei um vídeo específico para falar sobre cada um desses daqui. Eu não falarei isso aqui em todos os vídeos, justamente porque senão vai ficar extensivo demais. Só que eu vou ter um vídeo aqui especificamente sobre o fósforo, sobre o magnésio, sobre o enxofre, sódio, cobre, cobalto, iodo, manganês, para a produção de bovinos. E depois farei isso daí para equinos, farei isso daí para suínos e também para aves. Quanto que devo ofertar para um animal? Basicamente você tem que analisar, como eu já disse anteriormente, a oferta, certo? E a qualidade do seu capim. Como é que eu vou analisar isso? É claro que você vai ter o olhômetro, observando quanto que de capim que está sobrando, como que está esse capim, como é que está a rusticidade dele, se ele está viçoso, etc. Mas é interessante que você pegue, tire uma amostra de basicamente 1 por 1, certo? 1 metro por 1 metro, fazendo assim 1 metro quadrado. Você tira esse capim, certo? Você tira esse capim e manda para fazer uma análise laboratorial. Um zootecnista, um veterinário ou um agrônomo pode fazer isso para você. Fazendo essa análise, você vai ter um resultado que vai fornecer, por exemplo, o quanto que esse capim tem de matéria seca, quanto que tem de proteína, quanto que tem de NDT. E tendo esse tipo de informação, você vai saber o quanto que você vai precisar para o seu coxo. É claro que alguns especialistas dizem que você pode fornecer de maneira razoável 1% de peso vivo do animal de ração. Mas é claro que isso vai variar de animal para animal, de manejo para manejo, de quanto que você tem de capim ou quanto que você não tem de capim, certo? Então, portanto, é interessante que você tenha uma observação técnica para te ajudar nesse manejo. Como eu sempre falo, há uma necessidade de cuidados para que você possa conservar essa ração. Basicamente, você precisa colocar em um local sombreado, seco, isso é importante, que seja um local seco para que não haja interferência em relação à umidade, não há uma proliferação de patógenos. Também tem que ser um local bem ventilado e preferencialmente sobre estrados. Por quê? Para que não haja contaminação cruzada. Porque se não houver um estrado, você vai estar colocando no chão, juntamente, às vezes, com ureia pecuária ou até com ureia da agricultura. E a ureia, ela, em grande escala, pode ser nocivo para o seu animal. É claro que algumas rações elas possuem a utilização de ureia. Só que a ureia, em grande quantidade, ela passa de ser uma coisa muito boa, que a ureia ela é muito boa, para algo tão nocivo que possa ser fatal para o seu rebanho, certo? Além disso, nós também temos aqui que ela pode conter ureia, né, como eu já disse. E por isso, ela também não pode ser fornecida para equinos. Ela também possui monosina sódica, e isso pode ser fatal para seu cavalo. Então, por favor, tenha uma separação do que é ração de bovinos e do que é ração de equinos. Certo? Além disso, é interessante que forneça essa ração em coxos cobertos. Ou pelo menos que haja uma forma de vazão para o líquido não ficar acumulado no coxo, certo? Porque se ele ficar acumulado no coxo, obviamente vai ter um aumento da umidade, certo? Se você tem um aumento da umidade, ela vai ter um aumento de proliferação de patógenos, de doenças, de fungos, etc. É interessante que evite o acúmulo de águas. Além disso, não fornecer esse produto em animais de jejum, famintos ou debilitados. Por quê? Porque esse animal necessita de um período de adaptação. Não somente esse animal, qualquer animal que entrar no sistema intensivo ou no semi-intensivo, que é o caso, você precisa passar por um momento onde vai ser aumentado o número de consumo dessa ração de maneira degradativa, em degraus. Então você não vai fornecer de uma vez
para outro, certo? Você não vai fornecer isso daí uma hora para outra. Procure, é interessante, procure profissionais habilitados, como eu sempre digo, um veterinário, um zootecnista, um agrônomo, um ATV, certo? Um assistente técnico de vendas ou o responsável técnico daquela ração. No caso, na nossa empresa temos a responsável técnica Maressa e também eu posso te auxiliar como assistente técnico de vendas, para que você possua um respaldo técnico para te ajudar. Mas sempre é interessante que a sua propriedade possua um veterinário, um agrônomo ou um zootecnista para te dar aquela segurança técnica maior, pois ele conhece bem da sua realidade. Por último, eu gostaria de agradecer pela sua atenção. Como eu disse, eu farei outros vídeos sobre as outras rações, mas também farei sobre as propriedades dos micronutrientes e macronutrientes, que são mais específicos e necessitam de mais atenção. Novamente, eu agradeço pela sua atenção, peço que te inscreva nesse canal e é sempre muito bom ter um feedback. Então, aquelas dúvidas que vão surgindo, por favor, me repasse que eu poderia estar fornecendo uma assistência mais pessoal. Se caso você encontrou algum erro nesse vídeo também, eu agradeceria, pois assim dessa forma eu poderei estar colocando aqui nos comentários uma correção. É claro que o conhecimento sempre é bem-vindo e eu não sou detentor máximo do conhecimento da humanidade, então, por favor, me auxilie nesse trabalho, certo? Muito obrigado novamente e até mais.